O livro de Apocalipse. Uma tapeçaria de imagens vívidas, símbolos crípticos e verdades profundas. No seu cerne encontra-se uma promessa, um farol de esperança para cada seguidor de Cristo, o seu retorno iminente. Isto não é uma mera nota de rodapé na teologia cristã. É o clímax de toda a história. A culminação do plano de Deus para a humanidade e a restauração de todas as coisas. O retorno de Cristo não é apenas um evento futuro. É uma esperança viva que molda o nosso presente. Lembra-nos de que este mundo não é tudo o que existe, que o nosso verdadeiro lar nos aguarda. Esta esperança serve como uma âncora para as nossas almas, uma fonte de conforto em tempos de angústia e uma motivação para uma vida santa. No arrebatamento, Jesus virá pelo ar, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4,17. Em Apocalipse, Jesus virá sobre o monte, conforme Zacarias 14:4-5. No arrebatamento, Jesus virá para os santos, trazendo alegria, como em 1 Tessalonicenses 4:17-18. Em Apocalipse, Jesus virá com os santos, trazendo lamentação incomparável, como em Judas 14. No arrebatamento, os incrédulos e despreparados serão deixados para trás, conforme Mateus 25. Em Apocalipse, os incrédulos serão destruídos, como em Mateus 25, 41, 46. Portanto, estejam atentos, pois ninguém sabe o dia ou a hora, nem os anjos no céu, mas apenas meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36, 39. A Bíblia fala do retorno de Cristo não como um único evento, mas como duas fases distintas, o arrebatamento e a revelação. Compreender esta distinção é crucial para apreendermos a dimensão total deste evento transcendental. O arrebatamento, descrito em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, é o arrebatamento repentino e inesperado de todos os crentes em Cristo. Este evento ocorrerá antes do período de tribulação descrito em Apocalipse. A revelação, por outro lado, refere-se ao retorno glorioso de Cristo com os seus santos para estabelecer o seu reino na terra. Este será um evento visível e inegável para toda a humanidade, marcando o fim do pecado e o alvorecer de uma nova era. Estas duas fases, embora distintas, estão intrinsecamente ligadas, formando um quadro unificado do triunfo final de Cristo e do cumprimento das suas promessas. O arrebatamento é frequentemente referido como a bendita esperança da Igreja. É um tempo de alegria e expectativa inexprimíveis para aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia usa a analogia de um ladrão na noite para descrever a rapidez do arrebatamento. Assim como um ladrão vem inesperadamente, assim será o retorno de Cristo para os seus seguidores. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, diz-nos: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isto enfatiza a necessidade de vigilância e preparação constantes, pois não sabemos o dia nem a hora do seu retorno. O arrebatamento não é um tempo para ser temido, mas um tempo para ser aguardado com expectativa, pois marca a nossa libertação desta presente era maligna e a nossa entrada na glória eterna. O momento do arrebatamento é descrito nas Escrituras como um evento glorioso e inspirador. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, declara: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Imaginem a cena, milhões e milhões de crentes, de todas as tribos e línguas, subitamente erguidos da terra para encontrar o Senhor no céu. Esta não é uma cena de um filme de ficção científica, é a realidade que aguarda cada verdadeiro seguidor de Cristo. O arrebatamento é um testemunho do poder de Deus, da sua fidelidade às suas promessas e do seu amor imensurável pelo seu povo. O arrebatamento não é um tempo de tristeza ou separação, mas um tempo de reunião jubilosa. É a culminação da nossa esperança, a realização da nossa salvação e o início da nossa vida eterna com Cristo.
Em contraste gritante com a alegria do arrebatamento, a revelação marca um tempo de julgamento e ira sobre um mundo incrédulo. Apocalipse 1, versículo 7, descreve este evento. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Este não é o Salvador gentil que andou na terra há 2000 anos. Este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, retornando em poder e glória para julgar os vivos e os mortos. A revelação é um lembrete sério de que Deus não é apenas um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. O seu julgamento será derramado sobre aqueles que rejeitaram o seu Filho e persistiram no seu pecado. Este período será marcado por uma tribulação sem precedentes, com a ira de Deus a ser derramada sobre um mundo rebelde. É um tempo que deve evocar medo e tremor nos corações daqueles que ainda não depositaram a sua confiança em Cristo. O próprio Jesus, em Mateus 24, traçou um paralelo entre os dias de Noé e o tempo que precede o seu retorno. Assim como as pessoas nos dias de Noé estavam alheias ao julgamento iminente, assim também o mundo será apanhado desprevenido no tempo do retorno de Cristo. Mateus 24, 37 e 39 declara: Pois assim como foram os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta passagem serve como um lembrete severo da natureza enganosa do pecado e da importância da consciência espiritual. O mundo pode estar preocupado com as suas próprias ocupações, mas a realidade do retorno de Cristo permanece. Assim como a arca de Noé foi um lugar de refúgio do dilúvio, assim também Jesus Cristo é o único refúgio do julgamento vindouro. Aqueles que depositaram a sua fé, somente nele serão salvos. A iminência do retorno de Cristo compele-nos a examinar os nossos próprios corações e avaliar a nossa prontidão espiritual. Estamos a viver de uma forma que reflita a realidade da sua vinda? 2 Pedro 3, 11 e 13 declara: Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas não deveis ser vós, em santo viver e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. O chamado à prontidão não é um chamado ao medo ou ansiedade, mas um chamado a uma vida santa e a uma antecipação ativa. É um chamado para viver cada dia como se fosse o nosso último, aproveitando ao máximo cada oportunidade para servir a Cristo e partilhar o seu amor com os outros. Como nos preparamos para um evento tão importante? Cultivando um relacionamento profundo e duradouro com Jesus Cristo, enraizado na oração, no estudo da sua palavra e na obediência aos seus mandamentos. A esperança do retorno de Cristo não é meramente um jogo de espera passivo. É uma força dinâmica que tem o poder de transformar as nossas vidas no presente. 1 João 3:2-3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E todo aquele que tem esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O conhecimento de que um dia estaremos diante de Cristo na sua glória deve motivar-nos a viver vidas caracterizadas pela pureza, santidade e amor. A esperança do seu retorno é um fogo purificador, queimando a escória do pecado e conformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Esta esperança não é um sonho, é uma expectativa confiante, fundamentada nas promessas de Deus e na obra consumada de Jesus Cristo. É uma esperança que nos sustenta nas provações, motiva-nos ao serviço e enche-nos de alegria inexprimível. O retorno de Cristo significa não apenas o fim desta era presente, mas também o início de uma nova era gloriosa. Apocalipse 21:4 pinta um quadro de tirar o fôlego deste futuro.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imaginem um mundo sem dor, sofrimento ou morte. Um mundo onde a presença de Deus é plenamente realizada e a sua glória preenche cada canto. Este é o futuro que aguarda todos os que depositaram a sua fé em Jesus Cristo. O retorno de Cristo é o triunfo final do bem sobre o mal, a culminação do plano redentor de Deus e o início de uma eternidade de alegria e comunhão com Ele. É a esperança que ancora as nossas almas, a promessa que guia os nossos passos e o futuro que nos aguarda além do horizonte.